Oi, pessoal, eu vim contar para vocês a minha experiência, né, com o tratamento do Monjaro em um mês, né? Quais foram os resultados, quantos quilos eu perdi e também quais foram os efeitos colaterais. Então eu gravei vídeos semanalmente contando como que foi esse processo. Espero que possa ajudar vocês também. Hoje eu vim contar minha experiência com o Monjaro, vou contar os sintomas e quantos quilos eu perdi em uma semana tomando o Monjaro. Na sexta-feira passada eu passei com o médico, né, endócrino, aí ele me receitou um Mounjaro e já no sábado eu comecei a aplicação. Então ó, eu apliquei após o café da manhã, então instantaneamente já me tirou a fome, assim, já começou os efeitos, né? E quando foi sábado à tarde, comecei a sentir calafrios, dor nas pernas e tava sem fome assim o dia todo. E aí, nesse dia, consegui comer normalmente, né? No domingo já começou um pouquinho mais intenso. No domingo eu já não consegui comer tudo, o café da manhã, nem o almoço, mas eu me forcei a comer. Então, quando foi a tarde, né, do domingo, que é o segundo dia, eu já senti muito enjoo, assim, muito enjoo. E aí eu acabei, né, vomitando. Então, quando foi o final da tarde do domingo, aí eu já estava bem mal, fraca, com bastante enjoo. E uma das coisas que meu médico tinha falado que era bom, né, eu tomar era bastante suco ou frutas cítricas, né, para ajudar nesse enjoo. E no terceiro dia, né, eu já estava me sentindo melhor dos enjoos, mas ainda estava bem fraca, bem fraca. E aí eu consegui tomar café, comer almoço direitinho, me forçando a comer, né? Porque a gente não tinha fome nenhuma. E aí eu tinha que ir pro treino, né? À tarde eu fui treinar, e aí eu já reduzi também o treino um pouquinho mais leve. Eu estava, né, na academia, eu diminui um pouco para mim não sentir tanta tontura, passar mal. E aí eu consegui treinar, assim, não me deu muito assim, enjoo nem tontura, sabe? E aí eu consegui treinar na segunda-feira, mas me sentindo bem fraca ainda. E no dia, acho que no dia 3, né? A segunda-feira foi 3, e aí quando foi no dia 4, que foi na terça-feira eu já consegui sentir um pouquinho assim, melhor, já passou aquela fraqueza que eu tava sentindo, já tava bem melhor. E eu já consegui voltar a rotina tudo certinho, consegui comer, né? Mais coisas também na terça-feira. Então, assim, foi ótimo esse dia. Mas só que eu já senti um pouquinho que o meu intestino também deu uma reduzida. O doutor já tinha falado, né, dos efeitos que ele tem no intestino, então ele acaba deixando um pouquinho o intestino preso. E aí uma das coisas que a minha nutricionista passou foi um remedinho para lactobacilos para poder, caso ocorresse, eu poderia tomar esse lactobacilos. Eu senti também muita sede, assim, não senti nenhuma vontade de comer doce, essas coisas. Eu acho que minha falha mais é na vontade de comer doce. Então, nesses dias, nossa, eu não consegui. Tirei 100% doce, o açúcar e o leite também eu tirei. Então, eu já consegui seguir certinho a dieta que ela me passou e não estava sentindo falta desses alimentos. E aí, quando foi na quarta-feira, já estava bem melhor, já estava conseguindo treinar legal. Então, eu já voltei ao mesmo peso que eu estava pegando na academia, já consegui manter de novo. Eu não estava mais sentindo fraca. Mas eu senti também uma diminuição na libido no quarto dia, né? Já não estava sentindo assim, enjoo, essas coisas, mas o intestino ainda estava desregulado e a libido também diminuiu. E aí, quando foi na quinta-feira, eu já senti que meu metabolismo também deu uma acelerada. Por exemplo, no treino que eu faço de musculação, eu queimava
300 calorias no treino de musculação. E aí eu comecei a queimar no treino, gastei 400, depois foi para 500, só no treino de musculação, sem fazer esteira, né? Então eu senti que meu anabolismo estava bem acelerado. E isso eu acho que ajudou bastante, né? Porque eu estava treinando, eu treino todo dia, musculação, de segunda a sexta, e aí eu descanso sábado e domingo. E aí eu já senti que estava acelerando meu metabolismo, estava bebendo bastante água, porque uma pessoa que precisa beber bastante água também. Aí eu aumentei também. Eu estava tomando em média 2 litros, né, por dia de água. E ela falou para mim tentar tomar 3 litros por dia, para ajudar também nessa retenção. E a única coisa que eu senti falta, assim, foi do café. Porque na minha dieta que ela me passou, ela tirou meu café, assim. E aí eu senti um pouco muito sono, sonolência, mas eu não sei se tem algum efeito, né? Por conta que eu parei de tomar café também, quase uma semana sem tomar café. E aí quando foi de quinta para sexta, né? Os últimos dias aí, eu já estava bem melhor, já começou a me dar. Na sexta-feira eu senti que os efeitos já estavam passando do remédio, então já estava sentindo um pouquinho de mais de fome. Aí já me deu uma vontade de comer um docinho, uma vontade de comer uma coisa a mais assim, que eu não estava nos primeiros dias. Então, quando foi sexta-feira, eu já senti esse efeito, assim, que o remédio já estava passando e aí já começou a me dar vontade de comer as coisas. Mas só que eu consegui seguir a dieta, não sair da dieta. E o treino também estava legal. Aí quando foi hoje, né, sábado, eu me pesei. Então, no total, né, de uma semana, eu perdi 2,9 kg. Eu fiz isso aqui, né, com o doutor, que é a biopedância. Eu tava com 78,6 e fui para 75,6 de, da balança, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí, conforme as semanas vão passando, quantos quilos eu vou perdendo. Então, assim, para mim foi ótimo, eu perdi praticamente 3 quilos em uma semana, fora esses efeitos colaterais, né, que tem no remédio e tal. E outro efeito colateral que eu não tinha falado também foi das espinhas. Começou a me dar as espinhas também. Um pouco, mas eu acredito que seja por conta do remédio também. Então, eu penso assim, se eu não estivesse tomando, né, o remédio em si, eu não teria perdido tudo isso, né? 3 quilos em uma semana. E foi assim, muito bom, que me ajudou, porque eu já estava treinando há 2 meses, certinho com a dieta, mas eu não estava conseguindo tirar o doce em si, né, da minha dieta. Então, com o remédio já me ajudou a tirar totalmente assim, doce, açúcar, as coisas ultraprocessadas. Eu já tirei assim de vez com o remédio, porque a gente não tem vontade de comer as coisas, então isso facilita bastante a perca de peso, né? E se eu não tivesse tomando o remédio em si, eu talvez teria, né, aquela queda de comer um docinho e tal. Eu acho que foi muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Foram 3 quilos, né, nessa semana. Mas eu estava, né, já há 2 meses treinando pesado, né, todos os dias da semana. Já estava com uma dieta, né, mais flexível há 2 meses atrás. Então, não, eu acho que não tive tantos efeitos colaterais ou não tive dificuldade para treinar, né? Eu acho que tudo isso agrega também para a perca de peso, né? Você treinando certo, você fazendo acompanhamento médico e também seguindo aí as orientações, né, do remédio. Na terceira e na quarta semana já foi mais tranquila. Na terceira semana eu já senti bem menos os efeitos colaterais de enjoo, de fraqueza, mas entre quinta e sexta-feira, né, como eu já estava tomando todo sábado, eu já senti que
organismo ele já estava adaptado com o remédio, então ele já estava me dando menos saciedade. Então, consequentemente, eu sentia mais fome durante esses 2 dias antes de tomar a próxima medicação. Então, durante a terceira semana, eu fiquei mais tranquila com os sintomas, mas a sensação de saciedade já diminuiu um pouco. E quando foi na quarta semana, eu já diminuí também os treinos, eu comi corretamente também, mas só que nessa última semana, como foi a semana do Dia das Crianças, então eu acabei ficando com as crianças em casa, então eu não consegui fazer musculação durante essa última semana. Então eu pude avaliar, por exemplo, quando eu faço musculação e quando eu não faço musculação, como que foi no meu organismo, né, no meu corpo, essa alteração. Então, na última semana, eu só fiz aeróbico em casa, eu tenho bike, né, em casa, então eu fiz 1 horinha de bike durante 2 dias só. Nessa última semana eu fiz 2 dias de bike, porque eu tive visitas também em casa. Então, eu não treinei todos os dias, e somente a alimentação que eu segui, realmente porque eu não tinha fome, então eu seguia normalmente a dieta. Então eu perdi bem menos peso, só fazendo, praticamente não fazendo exercício, né? Foi metade assim do peso que eu poderia ter perdido se eu tivesse na musculação, igual eu fiz nas 3 primeiras semanas, que eu fiz musculação todos os dias e além do aeróbico. Então o corpo ele fica termogênico, né, sabe? Ele começa a fazer exercício, ele queima muito mais com o uso do remédio. E quando eu não faço o exercício, eu queimei muito menos. Então eu tive um resultado bem menos na última semana. Eu vou colocar para vocês aqui por semana quais foram os pesos que eu perdi. E agora eu vou contar para vocês o total, né? Durante o mês eu perdi. Então, não teve muita, assim, olhando no espelho, não tive muitas, aquele antes e depois, né? Eu só tive um pouquinho menos de gordura nas costas, diminuiu bastante, perda de gordura, e também na coxa e um pouquinho na barriga também, eu desinchei um pouquinho. Mas como foi só um mês de tratamento, eu não tive tanto resultado assim. Mas eu fiquei bem satisfeita, né, por conta dos efeitos colaterais que eu tive, que na última semana também eu já estava com bastante espinhas, então eu senti um pouquinho disso também. Mas como que faz diferença, sabe? Pra mim, assim, treinar e não treinar com o uso do remédio faz muita diferença. Então, eu aconselho a vocês, né? Além do remédio, você tentar se exercitar, nem que seja, né, aeróbico, uma caminhada, uma musculação, vai te dar mais resultados durante esse período do tratamento. Então, é isso, gente.